Olá, meus nobres amigos inscritos e membros. Meu óculos está sujo do canal Spook Houses Assombradas. Cadê vocês? Minha miopia não é tanta, não. O meu irmão era tão míope, que ele tinha que usar óculos para dormir, para vocês terem uma ideia. Quem entendeu a piada, entendeu. Vamos lá, hoje nós temos um vídeo muito legal. Nós vamos falar sobre almas saindo do corpo após a morte registrada pelas câmeras. Que isso que o Spook chutou o balde agora foi. Pois é, mas a gente tem que fazer um disclosure e acho que é extremamente importante, tá? Eu não estou aqui para falar sobre o criador deste conteúdo. Nós estamos aqui para mostrar as imagens e questionar as imagens. Isso é importante, tá? Outro ponto. Eu tenho uma formação acadêmica nessa área e tenho pesquisa de campo nessa área. Então vamos entender. Eu tenho pós-graduação, diversas pós-graduações em teologia, tenho pós-graduação em ciências da religião, tenho 2 docências em ensino religioso, tenho pós-graduação em história do cristianismo, tá? Claramente, então me dá uma abrangência maior sobre os estudos da vida pós-morte. Sou praticante do budismo tibetano desde 2007, que é uma das únicas religiões que tratam sobre a temática da morte, buscando realmente a filosofia da morte, o conceito da morte, trazido pelas escolas antigas filosóficas. O espiritismo, ele surge no século XVIII. Eu estou falando de vertentes religiosas de séculos e séculos e séculos antes de Cristo. O hinduísmo e o budismo. Quando Cristo nasce, o hinduísmo já existia há muito tempo, tá? Então nós temos que entender que o conceito da morte sempre foi tratado por todas as escolas de filosofia observadas antes de Cristo. Tem que traçar esse cenário para as pessoas. Quando surge Allan Kardec então traz um popurrí do que ele quer que seja o espiritismo e apresenta isso ao mundo, pegando e chupinhando de escolas filosóficas, de outras religiões, os princípios sobre conceitos do mundo espiritual. Então eu vou tratar sobre essa temática com vocês, sem ir em ad hominem, sem ir em discursos. A gente vai buscar elucidar pontos para vocês. Quando eu falo que eu tenho uma pesquisa de campo, eu tenho 30 anos de estudos de religião. Além, obviamente, de ir na casa das pessoas, de fazer limpeza de casas, de poder fazer o testando demo aqui na minha casa, né, e nos meus outros apartamentos que eu morei, fazendo a comprovação disso. Infelizmente tem pessoas que não assistem o canal e que cagam regra aqui nos comentários. E isso é importante elucidar. Todas as pesquisas já foram apresentadas no meu canal. Testando demo, fantasma em minha casa, os EVPs e tudo mais. Então existe um material teórico e existe um material prático, tá? Comentários de pessoas que vierem ofender ou vierem questionar isso, eu deleto claramente e, nem entro mais em discussão com pessoas. Não tem mais discussão, tá? Veio ofender, deletado. Veio questionar algo que já tem no canal, é deletado também, tá bom? Vamos lá, eu acho que é de suma importância a gente entender e desmistificar isso para as pessoas, tá? Então vamos ver o que é isso. A alma, ou o espírito do ser humano até hoje, é um dos maiores mistérios da humanidade. Muitos a veem como a essência da vida, porém a curiosidade no que de fato acontece com ela após o falecimento ainda permanece. Principalmente quando registros mostrando algumas supostas almas saindo de seus corpos físicos... Isso aqui é uma montagem, tá? A alma não sai dessa maneira, mas tudo bem. A gente tem que tomar muito cuidado. Tudo aquilo que está na internet é basicamente fake, 99% é mentira. 99% é mentira, tá? Eu estou dando ainda 1% do direito da dúvida. Eu passei por um experimento desse tipo, eu mesmo sofri 2 acidentes, tá? O primeiro foi um acidente, o outro foi algo que eu forcei a situação para tentar ver se realmente era factível ou não a alma sair do corpo. O primeiro acidente que eu passei foi aos 14 anos de idade, quando eu fui atropelado, e isso está na playlist 50 bilhões de fatos sobre minha pessoa. Tem dúvida? Vai lá e assista. Eu testemunhei o fenômeno real de como a gente sai do corpo e o que é visto.
Aos 18, 19 anos, eu fiz a outra comprovação, utilizando-se de outros princípios, de técnicas da yoga, para poder parar os batimentos do meu coração, e assim eu consegui, sim, sair do corpo e me vi morto, e eu consegui, então, entrar no túnel e tudo mais. Não é assim que acontece. Não é assim. Isso aqui é uma montagem. Primeiro que nenhum espírito realmente consegue ser documentado em câmeras. E eu faço isso para vocês. Pega uma câmera, coloca na sala da tua casa e deixa lá. Depois de 12 horas você senta a bunda na cadeira e assiste. E aí você me diz se realmente apareceu ou não algum espírito na tua sala. Você me diz. Tá? Câmeras não pegam espíritos. Então, ao longo de 7 anos trazendo conteúdo para vocês, o Fantasma em Minha Casa, testando demo, nunca foi registrado realmente um espírito perfeito, de corpo assim, ou essa questão do espírito branco passando, não, nunca foi documentado, tá? Então eu trago testes empíricos. E isso aqui é uma montagem. Dá para fazer isso no Adobe Premiere? Dá. Tem um tutorial na internet de como fazer fantasmas no Adobe Premiere. Então eles fazem assim no Adobe Premiere, eles conseguem usar uma ferramenta que faz com que você fique mais translúcido. E fazendo translúcido mostra, ele sobrepõe a imagem e tudo mais. Tem lá o tutorial de como fazer fantasmas, tá? Se espalham pela internet. Será justamente isso que nós iremos ver aqui hoje em um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Uma câmera de segurança localizada no quarto de uma casa. Câmera de segurança não pega absolutamente nada, mal tem pixels, porque as câmeras de segurança hoje elas trabalham com resoluções bem baixas, porque é o tempo de duração versus a qualidade. Tem muitas câmeras internas ou externas que vão te dar uma proteção trazendo uma certa imagem, mas não uma qualidade. Então você vai ver que muitas vezes o rosto de pessoas aparece borrado, a pessoa aparece toda pixelada, traz a nuance de que tem alguém andando na rua, mas não é algo com qualidade, é uma TechPix. Acabou registrando uma situação bem estranha enquanto uma pessoa dormia ali. Nas imagens podemos ver a pessoa em sono profundo, quando uma luz sai de seu corpo. Isso aqui é absurdo, quando uma luz sai do seu corpo, não. Isso aqui é poeira, tá? Isso é poeira, isso aqui não é espírito, não é orbe, não é nada disso. O que sai é uma poeirinha, tá? Eu fiz esse teste em casa. Quando eu tinha uma filmadora da Sony, que ela tinha exatamente assim, ela gravava verde, essa aqui gravava meio acinzentado, mas a que eu tinha gravava verde, tá? Essa gravação verde, ela trazia exatamente muitos bichinhos que eram atraídos pelo ponto da luz, ou seja, a câmera precisa ter uma origem de luz. Ela não é uma câmera 100% noturna, ela tem um pontinho verde que identifica que existe uma pequena luz que é emitida. Ela vai pixelar tudo. Essa Sony Handycam, mesmo sendo 1080p, ela pixelava demais. Por quê? Porque ela precisa ter alguma coisinha de luz ainda, mas ela pixelava. E muitas vezes vinham borboletinhas ou vinham esses pontos de luz, que é poeira. Uma vez eu fiz esse teste quando eu morava lá na Vila Olímpia, tinha um prédio em construção na frente do meu. Eu fui e fiz esse teste de gravar por meio de uma câmera Contour de esportes. E, eu estou dando tudo para vocês, os dados. Eu tinha uma câmera Contour. E aí eu coloquei o tripé e deixei ela de frente para uma porta, onde a janela estava um pouco aberta e, pelo fato de ter uma construção na frente, entrou muita poeira. Mas era algo assim assustador, pontos brancos voando para tudo que é lado. Aí eu fiquei cismado e mandei isso para um cara que manjava de imagens. Ele olhou e falou, cara, isso é poeira. Isso acontece quando a gente grava externas, quando a gente deixa a câmera em outros lugares, acaba gravando, sim, esses pontos. Eles são poeira. Então você vê que existe essa questão da especulação, né? Eu quero que seja um espírito. É sempre o rabo que a gente observa, não é o cachorro. E, de novo, quando você faz esse teste na sua casa, você vai ver que esses pontos são meramente poeira.
É sério mesmo, tá? Se fosse espírito eu falaria, na boa, não tenho por que mentir ou ocultar isso. Mas uma coisa que a câmera não pega, e eu vou dar... Tio Spook sempre sendo legal. Eu vou dar um negócio aqui pra vocês, tá? Um ziriri. Ziriri. Ó, presta atenção. Eu tô até aumentando aqui pra gente poder ver melhor. Então imagina você que tá assistindo o vídeo, que eu sei que adora meu canal, ou o hater que eu quero que se Furkins. Presta atenção. Isso aqui é teu quarto. Você tá ali todo bonitinho dormindo, parecia um churros, tá? Totalmente embrulhado, né, pra presente. A câmera, de uma maneira bem, vamos dizer assim, errada, vai pegar só o que ela consegue captar, que é exatamente o zilili saindo ali, que é a poeira. Mas e o que a câmera não consegue pegar? Veja, se espíritos saíssem câmeras, o que ia ter de espírito fazendo selfie por aí ia ser uma doença. A gente já tem um fluxo enorme de influencers que são viciados nessa porcaria chamada telefone celular. O bicho fica toda hora. Eu tô lá na academia e sempre tem um Zé Mané fazendo bike e tirando foto. Fazendo bike ali. E eu saio junto, porque a pessoa não quer nem saber. Tira foto. Tá? E eu tô ali no meio. Eu acho isso uma doença. Mas beleza. Veja, aqui temos espíritos? Claro que temos. No seu quarto também temos. Na sua casa nós também temos. Na minha casa não temos. Logo pra mim, que eu preciso de material de trabalho, não tem. Não tem por quê? Porque eu faço prática sempre e sempre estou encaminhando a consciência de pessoas que faleceram. Então, não fica aqui, porque o cara ele vai querer ir pra onde, né? Você chega pra um cara que é da vida, fala, mano, tu quer ir pra farra, pro forró, você quer ir ali beber e tal? Ou você prefere fazer crochê vendo TV com a sua avó? Entende? Se tiver uma guitarra, eu fico com a minha avó tocando, mas beleza. Então é aquela história, na casa do Rodrigo não tem graça, mas a casa do baixo e de cima tem. Acho que aqui de cima deve ter samba também. Mas vamos lá. Aqui nessa imagem nós temos sim espíritos, tá? Nós temos uma energia muito curiosa de dois seres que estão neste quarto, tá? Aparentemente isso aqui é uma casa antiga. Por quê? Porque os seres que trafegam aí, eles trafegam com uma liberdade muito antiga, muito fácil, muito antiga, no sentido de... São pessoas da família, são pessoas que têm um contato muito próximo e vinculado com essas pessoas. Eu não sei de onde pegaram isso aqui. Warner Paranormal Explorers. Beleza. Tem seres, tem pessoas aqui, espíritos? Tem. Então veja, já é de um canal, ele está dando créditos Warner Paranormal Explorers. Então, provavelmente isso aqui é daqueles aventureiros que gostam de explorar se tem espíritos ou não nas casas antigas e tudo mais. Beleza, eles acharam, tá? Nós temos um aqui que se aproxima dela, nós temos um aqui no canto, tá? Esse aqui do canto, ele só observa as pessoas, ele não interage, ele está somente olhando a movimentação dos indivíduos. Tem certos espíritos que ficam em casas que eles só acompanham, só observam, eles não interagem, eles têm medo. Eles não entenderam o que acontece, mas existem aqueles que são covardes, existem aqueles que são ardilosos, existem espíritos que realmente eles são mais malandrinhos, e aí eles vão se conectar a vocês causando o mal. No caso, este daqui que se aproximou, sim, ele tem o intuito de agir diretamente sobre a energia do quadril, então ele vai afetar pontos que esta pessoa que está dormindo tem exposto. Em que sentido? Às vezes nós estamos tristes com certas situações da vida. Briguei com meu pai, briguei com minha mãe, chutei meu cachorro, pisei no periquito, papagaio, não sei. E aí você fica chateado. E continuamente aquilo fica te martirizando, te fazendo mal e tudo mais. E você começa a entrar em uma tristeza, em mágoas e tudo mais. Quando isso acontece, o primeiro fluxo de energia age sobre seu sistema nervoso. Por quê? Porque aquilo começa a te marretar. Você não consegue parar de pensar naquilo, aquilo fica armazenado nas suas memórias, aquilo passa a ser instigado a você por algum dispositivo, algum gatilho. E aquilo fica sendo remoído. Quando isso acontece, existe uma somatização, isso também é visto na psicanálise, as doenças psicossomáticas. Quando acontece a somatização,
órgãos do seu corpo começam a absorver essas enfermidades. Então você começa a ter problemas, por exemplo, cardíacos, e você não sabe. Que é um teste. Olha só. Hater, presta atenção. Enfia o dedo no teu... Não, não é esse, ainda não. Presta atenção. Imagina que você está sendo traído. Imagina que você realmente está sendo traído pelo seu pai, pela sua mãe, traído pelo seu namorado, pela sua namorada, traído por alguém. Aonde é que você sente o peso da traição? No teu peito. Mas espera aí, o coração, ele é um órgão, assim como o seu rim, assim como o seu pulmão. Por que eu somatizo a traição sentindo a dor no meu peito e não no meu pé? Porque os órgãos, eles acabam refletindo exatamente o que o nosso sistema nervoso dispara. O nosso sistema nervoso, ele vai agir junto, obviamente, aos nossos órgãos e à nossa pele. Quando acontece, por exemplo, de você sentir uma paulada, ele automaticamente dispara isso para sua coluna e o seu encéfalo junto dispara para o seu cérebro dizendo: estou sentindo algo tocando meu braço. Mas por que nós somatizamos, então, um pensamento junto ao nosso coração? Então o que acontece é, essa pessoa que está dormindo, ela tem aberturas relacionadas a toda a história do seu passado, a situações, a enfermidades, a distúrbios, a problemas. Quando acontece a vulnerabilidade desses pontos, os espíritos, a consciência de pessoas falecidas, eles podem se aproximar e se conectar. Quando um ser desse se conectar à pessoa que está aqui, ele vai agir sobre alguns pontos específicos. Infelizmente, as mulheres, elas são mais vulneráveis que os homens. Por quê? Porque a mulher tem algo que canaliza ainda mais as emoções além do coração. O útero e o ovário. Quando a mulher, então, ela está dormindo e acontece a ação desse ser junto, ele vai afetar o útero e o ovário e vai agir também sobre as emoções, fazendo com que ela perca vontades, ela perca os estímulos, perca os impulsos, ela se torne, às vezes, até mais agressiva para defender o seu território, como um animal. Por que eu estou usando a história da mulher? Porque a mulher canaliza muito no útero e no ovário traição, sentimentos de negação, problemas familiares, problemas de relacionamento, pois muito advém das relações pai e mãe, muito advém das relações de como a sociedade te aceita, e isso é somatizado ali. E claramente dá muito problema de útero e ovário policístico, problemas de menstruação, até mesmo pode gerar muitas bactérias, fungos, pode dar muita inflamação. Candidíase pode ser causado por isso. Então nós temos um ser que percebeu certa fragilidade sobre esse indivíduo e um outro que está observando. Curiosamente, a câmera não detecta. Ah, tio Spook, eu não acredito em nada disso. Você duvida de mim? Faz bem eu duvidar de mim. Faz o seguinte, paga a análise da sua casa. Paga o serviço de análise de sua casa e eu te digo exatamente tudo o que tem no seu ambiente sem você precisar falar nada. Simplesmente você vai gravar os cômodos, vai mandar para mim, nós vamos fazer um acerto financeiro, porque ninguém trabalha de graça e eu muito menos, e é muito acessível esse serviço, custa menos do que um jantar, por incrível que pareça, e eu vou te provar aquilo que eu estou te falando. Simples assim. Pare de reclamar, paga para ver. Como todo homem na vida, como todo adulto faz, como toda pessoa inteligente assim o faz. Então o que nós temos aqui é simplesmente uma poeirinha que subiu. Mais nada. Profundo, quando uma luz sai de seu corpo e sobe em direção ao teto até sumir de vista. Isso é poeira. Mesmo com uma outra pessoa dormindo ao lado, a luz ou vulto aparece só ali, saindo de seu corpo. Seria sua alma indo embora? Não, querido, é poeira. Mas eu entendo o conteúdo do seu canal, não se preocupa. Ou fazendo uma viagem ao plano astral, ou não dá pra saber o que realmente possa ter acontecido. Ou foi pra Plutão ver se Hitler realmente estava lá. Até hoje esse é um mistério. Ninguém sabe se realmente a faca guinso consegue cortar as meias vivarinas ou se Hitler está em Plutão. Mas isso intrigou e assustou muitas pessoas. Pra mim não entregou absolutamente nada. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. E esse aqui, queridão, olha aqui ó no cantinho. E assustou muitas pessoas. Aqui ó. Olha aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui é poeira, velho, poeira. Isso aqui, ó. Isso aqui é Ivete Sangalo puro. Ó, 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 ó. Muito bom. É Ivete Sangalo, aparece cantando.
Muito bom. A cena registrada no meio da noite foi postada na internet e rapidamente muitas pessoas começaram a dizer que o homem havia falecido. A internet só tem idiota. Só tem. É muito bom. A internet é a base de ignorância. E claro, histeria coletiva, psicose, neurose, perversão. Freud ia amar a internet. Ia amar. Ele ia falar, a quantidade de fantasia, a quantidade de perversão, a quantidade de problemas emocionais das pessoas jogados assim na internet é maravilhoso. Por isso sua alma estava deixando o corpo. Outros afirmam ser apenas um reflexo, mas não, o reflexo ele é diferente. O reflexo geralmente ele é um ponto luminoso, ele pode ser verde ou vermelho, isso eu já vi em câmera, tá? Teve até uma youtuber famosa que me mandou uma gravação que ela fez nos Estados Unidos, e ela documentou um ponto verde que acompanhava ela. E ela falou, olha, é um espírito que me acompanha. Eu falei, não. Isso é um reflexo da luz entrando dentro da sua câmera, que faz com que gere o efeito arco-íris. Muitas pessoas já tiveram, quando tem uma câmera profissional e não celular, mas uma câmera, por exemplo, uma Canon, você consegue ver esse efeito. Quando você passa esse efeito dentro de ambientes que tem muita troca de luz ou que tem incidências muito de claridade, a câmera, ela faz, na hora de troca de lente, né, de fazer o ajuste ocular, ela faz isso dentro do diafragma dela. Então gera esse descompasso de luz, de ajuste e tudo mais, é um reflexo entre as lentes. É normal acontecer isso. E eu falei isso pra ela, ela não gostou nem um pouco. Mas, cara, assim, a gente tem que ser pé no chão. Se for um espírito, eu falo, com certeza, eu sou um entusiasta, entendeu? Eu quero que aconteça, mas eu não vou forçar uma situação, tá? Não se tem confirmação de nada. O mistério ainda permanece. O mistério. Ah, isso aí eu acho que eu já vi. Uma criança que já havia falecido há anos, identificada como Saundra Gonzalez, afirmou ter visto o espírito da filha mesmo após um bom tempo da sua partida. Convicta... Saundra é um nome realmente muito diferente. Que estava falando, decidiu compartilhar as imagens onde supostamente o espírito da filha estaria. Eu já vi essa cena, foi num cemitério. O caso rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou notícia em diversos telejornais americanos. A pequena garota, identificada como Fabiola Rodrigues... E foi comprovado que não era a mesma. Você vê pelo cabelo dela, você vê pela estrutura, não era a mesma. Rodrigues perdeu a vida em 2018, aos 2 anos, após o então namorado da mãe cometer assédio e tirar sua vida enquanto a mãe não estava presente. A princípio não se sabia a causa da morte da garota, mas após investigação, o namorado da mãe, identificado como Lalo Castrillo, tornou-se o principal suspeito e foi descoberto como o autor do crime. Ele foi preso e condenado a 30 anos de prisão, sem a possibilidade de condicional. Tinha que ser pela prisão. Eu vi isso daqui, eu vi no cemitério, tá? Teve um canal brasileiro, eu não lembro o nome, faz tempo isso. Essa matéria é muito antiga, e que documentou isso. Mas depois saiu realmente que não, que era realmente uma montagem e que não era a filha dela, tá? Depois saiu isso, essa matéria falando que não, que é mentira. Alguns objetos que estavam no túmulo começaram a se movimentar ou desaparecer através da câmera de som. Não é que se movimenta. Vamos entender. A base da maioria das bonecas é látex. Esse látex, quando tem um acesso muito grande à temperatura, ele dilata, fazendo com que a boneca tombe, tá? Isso acontece, é um efeito natural com a expansão do calor. Eu vi um youtuber fazendo isso, ele tinha um boneco de látex mesmo, tá? Borracha mesmo. E ele botou em cima da mesa, ele morava no litoral aqui de São Paulo. O litoral estava com 30 e poucos graus de temperatura e o boneco, ele caiu. E ele falou que foi um espírito, não foi. A dilatação desse boneco faz com que a estrutura tombe. É um efeito normal da gravidade. Então tem esse efeito sim. Crianças podem pegar, veja, faça o teste na sua casa. É simples. Pega um telefone celular, como esse, coloque numa base fixa, magnética, que está aqui em cima da minha mesa, e fala para o espírito, mexa esse telefone. Se realmente o telefone grudado num ímã, ele for para frente e tombar, aí a gente começa a conversar. É simples. Se espíritos movessem a matéria, durante todo o testando demo que eu faço, durante todo o Fantasma em Minha Casa, todos os EVPs, tudo aquilo que eu fiz ao longo de 7 anos, eu tinha tomado cadeirada na cabeça,
eu tinha sofrido atentado, eu ia acordar com objetos em cima da cama, com realmente alguma coisa, e nada acontece. O que a gente cria é o imaginário, o fantasioso. Dentro da psicanálise existe essa questão da fantasia, embora a fantasia esteja muito mais ligada à perversão dentro de alguns aspectos, mas a fantasia dentro do mundo espiritual, ele é observada como o eu quero acreditar e eu vou criar meios para a crença. Se os fenômenos acontecessem de uma maneira natural, ou seja, eu estou conversando com vocês e o meu telefone celular levitasse e viesse na minha direção e fosse jogado, eu ia olhar para vocês e falaria, foi um espírito. Mas a priori, nada disso acontece, mas a gente quer que aconteça. Veja, o espiritismo, a crença espiritual, ela é baseada nesse sentido. Eu quero primeiro acreditar para depois comprovar. Lembre-se, acreditar é uma coisa, conhecer é outra. Quando a gente conhece realmente os fenômenos e lê, por exemplo, Mircea Eliade, que traz essa obra maravilhosa sobre fenomenologia e todo o princípio de como as religiões são constituídas, você fala, eu sou um idiota. Por quê? Porque essa parte dos fenômenos, e questionado academicamente, nunca existiu. Mas a gente quer acreditar. Da mesma maneira que o cristão, ele quer acreditar na existência de um Deus, ele quer acreditar em anjos, cristão não, o católico, né? O católico que adora anjos, adora santos, adora toda a parte mitológica e mística da igreja, coisa que nunca foi comprovado e torna-se uma alegoria bíblica, ele quer acreditar naquilo. O cristão, ele também quer acreditar em Deus, ele quer acreditar no arrebatamento, ele quer acreditar que o corpo dele vai ser levado e ele vai embora de corpo e alma completo para um lugar e tal. Ele quer acreditar nisso. Se vai acontecer ou não, não se sabe. Mas ele quer acreditar que é possível. O elemento de crença, ele é muito frágil, porque quando questionado, você percebe que não é nada disso. Esses elementos místicos dentro do espiritismo, eles foram muito elucidados por Hollywood. Então você percebe que as imagens, a grande maioria, são de canais que tratam sobre essa temática e tentam ganhar notoriedade na internet propagando fantasioso. Veja, a mulher que tem essa criancinha, ela poderia pegar qualquer vídeo de uma menina num cemitério. Ela poderia ter deixado a câmera lá e alguém foi e fez uma montagem de uma menininha andando no cemitério. Quando isso daí viraliza, a mãe ela não vai desmentir, falando, não é minha filha. Ela vai falar, eu quero que seja a minha filha. Primeiro, porque ela está abalada emocionalmente. Segundo, porque ela ainda quer vínculos com aquela menina e ela está no direito dela, total no direito dela. Terceiro, porque isso ganha notoriedade ao caso. E as pessoas passam a olhar para a menina. É que nem aquele Samuel lá, eu não sei o nome dele, que era um mexicano que morreu jogando ao Ouija. Eu fiz vídeos desmistificando isso e outros canais inteligentes também fizeram vídeos e um canal no México mostrou ele andando na rua depois da gravação dos vídeos. E mesmo assim, pessoas que não possuíram a formação correta do cérebro ou realmente deixaram o cérebro dentro do útero da mãe, ainda passaram a me ofender, me atacar, falando que não, que ele morreu jogando ao Ouija. Curiosamente, eu tenho dezenas de vídeos jogando Ouija dentro da minha casa, com outras pessoas e nada acontece. A pergunta é, por que nada acontece comigo, mas acontece com as pessoas que fingem, então, incorporação, fingem morte, fingem um monte de coisa, mas no dia seguinte continuam andando? Essa é a questão. Quer dizer que eu venci o demônio. Quer dizer que eu venci, então, o demônio do Ouija. Então eu sou Deus na Terra. Praticamente. Porque se todo mundo que joga Ouija se ferra, e eu nunca me ferrei jogando Ouija, ao contrário, eu me diverti horrores jogando Ouija, significa que eu venci o demônio. Meu Ouija estava com as pilhas trocadas, estava tudo funcionando. Entende? Eu dou o direito das pessoas acreditarem, mas realmente acreditar e insistir no erro é burrice. Eu posso acreditar inicialmente, mas ir atrás das respostas para realmente corrigir isso. Eu fiz isso durante a minha vida. Quando eu questionei realmente a origem de Deus, o que é Deus, eu fui estudar a Bíblia e eu comecei a fazer teologia, eu falei, cara, agora eu entendi. Eu levei 30 anos mais ou menos, né? Eu ganhei a minha primeira Bíblia na primeira comunhão. Eu devia ter 14 anos de idade. Então veja, eu levei 30 anos estudando religião para entender quem foi o princípio Deus.
E mesmo assim, lendo diversos autores, fazendo curso de teologia, fazendo cursos que realmente me davam o respaldo, eu falei, agora eu entendi. 30 anos para poder vencer, então, a ignorância. Não era burrice, porque eu não acreditava em Deus. Mas era ignorância, por quê? Porque eu não conhecia o que estava por detrás quando a gente fala de uma teologia diferente da vista hoje, né? Diferente da fundamentalista. Então, isso aqui, desculpa, você não vê no cemitério isso acontecendo, você não vê isso na vida das pessoas, quer dizer, a mulher ela foi premiada porque a filha aparece lá. Não é bem assim. Se acontece com um, todos têm o direito de passar pelo fenômeno. Todos. Segurança, foi possível ver o que seria uma jovem garota mexendo nos objetos do túmulo. Que é completamente diferente da filha dela. Ao ver as imagens, a mãe se convenceu de que era o espírito da própria filha. Porque ela realmente quer acreditar que é o espírito da menina. Ela passa a acreditar. E você vê, é uma TechPix. Você não tem a resolução que comprove realmente que é a menina. Você não tem nada. Entende? É muito fácil mascarar essa situação. Veja, é um fenômeno que ela quer se amparar. Ninguém vai chegar para ela e falar, amiga, você tá doida, toma remédio, porque isso aí não existe. Não, você deixa ela acreditar, porque está no direito dela. Está no direito de crença dela. As imagens preocuparam os responsáveis pelo cemitério, pois a garota poderia estar perdida no cemitério durante a noite. No entanto, ao ver as imagens, tanto a mãe quanto a avó se arrepiaram, choraram e garantiram que era a pequena Fabiola. Uma última imagem teria mostrado ela indo embora com um homem alto. Segundo a mãe, seria algum anjo levando-a para o céu. Tá vendo? Então assim, veja, ela quer acreditar no elemento de crença, ela tem todo o direito, mas a histeria coletiva que isso gera é o errado. Por quê? Porque as pessoas vão se amparar num fenômeno que não existe. Elas vão se amparar em fenômenos que não são reais. Até porque anjos é um princípio que só vai existir junto ao Velho Testamento, fácil que os judeus acreditam. Os judeus acreditam em anjos. E o respaldo disso acontece somente na Igreja Apostólica Romana, que acredita em anjos. O cristão não acredita em anjos. O cristão, leia-se, né, das igrejas da Reforma. Então eles não acreditam em anjos. Então se você vê um cara batista, presbiteriano, falando sobre anjos, ele está errado. Não é um viés dentro da própria crença dele. Não tem anjos na Igreja Batista, não tem anjos na Metodista, não tem anjos na presbiteriana. Não existe isso. Os anjos eles trafegam só dentro de uma mitologia. E nenhum anjo vai pegar ali a criança e levar. Você pode ficar tranquilo, não existe isso, tá? Provavelmente foi uma criancinha que estava perdida no cemitério, olhou os brinquedos, o cara foi lá, pegou a mão dela e levou. O pai pegou, o tio pegou, alguém que era o zelador, né? O tutor, ou o dono do cemitério ali, o coveiro, foi lá e pegou e levou. Mas a mãe está no direito dela. Eu não tiro, não desmereço ela. Agora acidente. A câmera de segurança de uma rodovia registrou o momento em que uma caminhonete se colidiu contra uma motocicleta que estava em alta velocidade. Os dois homens que estavam na moto foram arremessados e se chocaram contra um poste. Com o impacto em alta velocidade, eles perderam a vida ali mesmo. E bem no momento em que eles partem, podemos ver um vulto, ou o que seria o espírito de um dos homens bem ali, em pé, ao lado do corpo. Não. Pode ficar absolutamente tranquilo, isso daí não é. Tanto que o cara, ele vai, entendeu? O motorista e mais dois homens que estavam no carro saem desesperados e vão em direção aonde os corpos estavam. Nesse momento, um deles passa pelo espírito e, obviamente, não o percebe ali. Não. Somente a câmera conseguiu registrar. Não tem nada ali que realmente seja um espírito, absolutamente nada. Como acontece os acidentes, tá? Como acontece a passagem junto aos acidentes? Eu vou explicar para vocês, mas eu vou explicar na continuação deste vídeo, até porque eu vi um acidente pessoalmente e eu vi o que acontece. Eu parei para ver o acidente, tá? A pessoa já tinha morrido. Eu vou contar para vocês essa história na continuação desse vídeo e acho que é importante para vocês entenderem como acontece realmente o processo desse desligamento. Fechou? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais,
todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.